Olá, amigos da usinagem da Conformação de Metais, começando aqui nosso último vídeo dessa série especial do 8º Encontro Tecnológico Inovação Industrial. Então, foram todas as palestras ministradas aí durante o nosso evento, que foram transmitidas online, e para quem não veio, para quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, nós estamos colocando aqui no nosso banner Infometal. Esse é o último vídeo, corre lá no nosso YouTube, no nosso Instagram, que tem um monte de vídeo legal lá, tanto do evento quanto do Infometal, mas o Infometal não acaba, né? Na próxima semana tem mais vídeo aí com mais novidade. Esse é só o último da série especial. Para encerrar esse nosso evento, né? Nós vamos falar aqui, ó, como aumentar a sua produtividade com o monitoramento de máquinas CNC. Esse vídeo é ministrado pelos nossos amigos da GRV Software. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Até a próxima, valeu. Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de como aumentar a produtividade com o monitoramento de máquinas CNC. Meu nome é Valdecir, sou diretor de pesquisa e desenvolvimento da GRV Software e vamos conversar um pouquinho. Falando rapidamente sobre a GRV Software, é fundada em 2002, né? Nós temos hoje mais de 500 empresas de usinagem, ferramentaria, caldeiraria, enfim, e por volta de 70 funcionários colaboradores na nossa empresa nesse momento. Quando a gente fala no termo produtividade, a gente está falando, né, a gente pega insumos, né, entradas e saída, a gente faz a relação entre entrada e saída. A mesma coisa numa aplicação financeira. Quando você coloca R$100 e teve um retorno de 120, você fala, olha, qual foi a produtividade, qual foi o resultado daquela aplicação financeira? Na fábrica é a mesma coisa. E a maioria dos indicadores é sempre uma relação do que você colocou pelo que você extraiu. Bom, quando a gente começa falando em produtividade na indústria, não tem como não falar sobre Lean Manufacturing. Então, qual que é o princípio, né? Entregar mais valor, né, com menos investimento, com menos recursos, aumentar os índices de produtividade da nossa empresa. Bom, e aí a gente precisa de um conceito bem básico sobre Lean, que é o conceito de atividades que agregam valor, percebida pelo cliente, e atividades que não agregam valor. Todas aquelas atividades que a gente faz no produto, na peça, em que o cliente percebe aquilo como interessante para ele, tem valor para ele, legal, a gente pode otimizar para reduzir esse tempo. As atividades que não agregam valor, por exemplo, movimentação. Eu posso movimentar 1000 vezes, meu cliente não vai perceber isso como uma vantagem, né? Não tem benefício para ele. Ou a gente elimina, ou a gente reduz essas atividades quando não é possível eliminar. Muito bem, então atividades que agregam valor. O momento em que está sendo feita a usinagem, em que a máquina está tendo contato com a peça e removendo o material, o golpe de uma prensa, enfim, é nesses momentos. Todo o resto, preparação, fixação, são necessários, mas tem que ser reduzidos, a gente tem que diminuir esse tempo. E tem manutenção corretiva, peças danificadas são desperdícios evidentes, né? Com base nesse conceito, a gente entende também, e é um dos grandes problemas da indústria nacional, de que o lead time, o tempo que a gente demora para fabricar, uma pequena parte a gente está agregando valor, e uma grande parte são desperdícios. Esses desperdícios, quando a gente atua nos desperdícios, a gente consegue um resultado muito mais rápido. É claro que é importante também trabalhar nas atividades que agregam valor, mas se a gente atuar nas atividades que não agregam valor, primeiro o resultado é mais rápido. E isso tem um impacto direto na relação de custo de produção com o resultado, com o lucro, né? E eu sou um defensor do lucro, porque o lucro é o que faz as empresas crescerem, comprarem máquinas, equipamentos, ou seja, faz com que as empresas se evoluem, contratem mais pessoas, as empresas têm que dar lucro. Uma empresa que não é produtiva, ela não agrega tanto à sociedade, como impostos, salários, máquinas. A gente precisa de empresas lucrativas, né? E a gente, um pouco no Brasil, parece ter um pouco de vergonha de ter lucro. Na verdade, a gente tem que exaltar o lucro. Mas aí eu faço uma pergunta. Quanto eficiente é a sua fábrica? É legal, a gente está falando sobre produtividade, mas a sua fábrica é produtiva? É a mesma coisa que comprar um carro e nunca medir quantos quilômetros ele faz com litro. Você não sabe se ele é econômico ou se ele não é. Então, o que eu acho importante é a gente ter uma unidade de medida de quanto eficiente é a nossa fábrica. E isso é importante porque você consegue analisar a si mesmo com o mercado. Como é que minha empresa está em relação ao mercado? E esse indicador, né, e sem dados, né, como é que a gente vai gerenciar uma fábrica se a gente não sabe nem se a gente é produtivo ou não? Então essa é a primeira pergunta. Se você não mede a produtividade da sua empresa, como que você vai dizer se você é bom ou ruim? Né? Você precisa pelo menos, ou como você vai melhorar se você não sabe nem como você está?
né? E aí o indicador mais utilizado para isso é o OEE. Bastante simples de ser aplicado, mas muito eficiente. Tem várias características muito interessantes no OEE que eu vou comentar rapidinho nessa primeira bate-papo com vocês. Bom, para que serve o OEE, né? O mais importante é que a gente consiga produzir mais dentro do mesmo tempo, com as mesmas máquinas, com as mesmas pessoas. Isso a gente consegue aumentar a produtividade. Então, se só uma máquina X produzia Y de produção e agora eu consigo produzir 2Y, significa que o custo por processo, por item, caiu pela metade. E a gente vai ver que as fábricas brasileiras têm que avançar muito ainda para conseguir níveis satisfatórios de produtividade. Não adianta a gente só reclamar da carga tributária, do governo, se a gente não olha para o próprio quintal. Então, eu acho fundamental a gente olhar para o próprio quintal, entender a situação, como nós estamos e tem passos para a gente poder conseguir avançar. Falando mais um pouquinho, uma coisa fundamental. Quando a gente for falar de OE, a gente tem que olhar os 3 pilares separadamente. O OE é a junção de 3 unidades, 3 pilares: disponibilidade, performance e qualidade. Se eu olhar só para o OE, ele não me diz muito. Eu preciso entender a causa raiz da minha produtividade ou da minha baixa produtividade. Então, o que a gente vai fazer? Bom, no Japão, no Brasil, na Europa, todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais tempo do que isso por dia. O que a gente tem é que descontar os horários que a gente está produzindo, que está disponível para produzir. Então, tem fora de turno, né? Minha empresa trabalha 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, enfim. Eu vou colocar o momento que as máquinas estão disponíveis para produzir. Uma coisa muito importante, o OE é um indicador de máquina e fábrica, não de pessoas. Todas as pessoas influenciam no resultado, mas é fundamental a gente não pôr a culpa só no operador. É a fábrica toda. Se o material não chega no prazo, não é culpa dele, né? Então a gente precisa entender como uma análise crítica da empresa como um todo e não apenas da fábrica, porque se compra não fornecer no prazo adequado ou enfim, você não vai conseguir ter a produtividade que você deseja. Então só para a gente entender o OE, primeiro eu tenho 24 horas, como todo mundo no planeta, eu tenho que tirar o não planejado, ou seja, os momentos que as minhas máquinas não estão disponíveis para produzir. E aí eu vou medir o tempo que minha máquina está agregando valor, ou seja, o tempo em que ela está produzindo. Todo o resto, todas as outras paradas, setup, manutenção preventiva, qualquer tipo de parada, né, eu tenho que descontar. Porque o que interessa para o meu cliente é o momento em que eu estou transformando o produto para ele. Ou seja, eu estou removendo material, estou criando valor ao produto para o meu cliente. Então a gente tem que descontar tudo. Do tempo que a gente está produzindo, sobrou ali o quanto a gente quanto a gente conseguiria produzir. Então é uma peça, 1 hora produzindo. Eu ia fazer uma peça em 1 hora. Mas e se eu demorar o dobro do tempo? O potenciômetro estava baixo, o sistema de fixação estava adequado, eu tive que baixar o potenciômetro. N coisas aconteceram, meu operador está com medo de deixar o potenciômetro a 100% porque está com receio. Qualquer coisa vai diminuir o ritmo, a velocidade de produção. Aquela 1 hora que eu estou agregando valor, eu não consegui entregar na mesma hora, gastei mais tempo. E isso é uma perda de ritmo. A gente também analisa isso no OE. E depois tem tudo aquilo que eu produzi, das peças que eu produzi, as peças que são boas. E aí, são perdas, refugos, né? Tirando todas as perdas, o que é interessante? Eu tenho o que efetivamente a minha fábrica produziu, em função do uso das máquinas, ou seja, da disponibilidade, da como eu usei minhas máquinas, que é da performance, eu consegui utilizar ao máximo a velocidade ideal de produção, e se as peças que eu produzi foram boas ou não. Então a relação é sempre da saída para a entrada, né? Ou seja, da disponibilidade é o quanto eu tinha, o quanto eu usei do quanto eu tinha, o quanto eu consegui produzir em relação ao quanto eu poderia ter produzido. Bom, então depois eu pego os valores, né? Uma coisa importante ressaltar, o valor, se eu tinha 10 horas, eu consegui usar 8, eu tive 80%. A performance, era para fazer 1 hora, eu gastei 2, a minha velocidade foi 50%. E a qualidade eu fiz 98%. A gente pode observar que a OE deu 39%. Aí está a continha, 0,8, 0,5, 0,98 são índices para calcular o OE. Bom, quanto mais próximo de 100%, mais próximo do perfeito, mais eficiente é a sua empresa. E isso é importante a gente tomar cuidado, porque tem algumas soluções que não dá 100%, dá até mais. Aí eu falo, qual que é a sua referência?
o 100% é inalcançável e inatingível, ou seja, nenhuma empresa vai conseguir usar 100% da disponibilidade, a performance a 100% e não ter nenhuma peça com defeito. Mas a gente consegue ter uma ideia de que patamar a nossa empresa está. E aí, como eu comentei anteriormente, a gente tem que olhar os pilares separadamente, né? Então, quando eu tenho ali disponibilidade, eu estou utilizando ali nesse exemplo 6 horas das 10 horas que eu tinha, 60%. Eu não consigo nem fazer peça ruim nas últimas 4 horas porque eu não estou usinando. Então, eu primeiro tenho que trabalhar a disponibilidade, conseguir que minha máquina produza mais tempo, para que aí eu possa analisar a performance, para que aí eu possa trabalhar na qualidade. Então, existe um processo de implantação de OE, começando pelo melhor tempo, mais tempo utilizando as próprias máquinas. Ou seja, se você não estiver usando as máquinas, nem peça ruim você consegue fazer, né? Então, esse é um aspecto bem interessante. Bom, e aqui é minha crítica, né? Nenhum pilar do OE pode passar de 1. Se o 100% é o perfeito, né? Se eu tinha lá, minha máquina trabalhava 10 horas, eu conseguia usar 6. E se ela trabalhou 11? Não pode ser 110%. Ou a performance, era para fazer 1 hora, eu fiz e meia. O máximo que ela pode atingir é 100%. E a gente vê alguns erros de cálculo em que alguns OEs, em alguns momentos, dá 200%. Eu falo, mas aí é super-herói, né? Se o 100% é perfeito, você consegue ser 200, quer dizer, qual que é a sua escala de referência? Como é que você compara a sua empresa com outra? Não faz sentido. Então, esse é um erro de cálculo muito comum e que não pode ser, senão você não tem, se você não tem indicadores adequados, se o seu velocímetro não mede exatamente a velocidade que você está, como é que você pode reclamar da multa, né? Então, a gente precisa ter indicadores que façam sentido e que não tem nenhum tipo de erro de conceito, principalmente no cálculo. Bom, normalmente, quando a gente começa a implantar o OE nas empresas, o pessoal assusta. Fala, nossa, meu, deu 30%, 20%, 40%, eu quero 85%, né? Eu quero 90%. Eu olho com outros olhos, né? Se você está vivo ainda com 30% de produtividade, a média no mundo, a gente vai falar daqui a pouco é 60%, você tem um dobro, você consegue dobrar a produtividade sem mexer em nada. Então você tem uma chance de se destacar no mercado. Aqui no Brasil, infelizmente, os indicadores são baixos. Se a gente conseguir subir na sua empresa o indicador de produtividade para um patamar um pouco maior, você se destaca da concorrência. Então, você não precisa, depende de nada, não precisa de investimento, é só utilizar suas máquinas de uma maneira melhor. Vou falar mais disso, nessa palestra não dá para falar como fazer isso, mas tem um vídeo no canal do YouTube da GRV com o Sérgio Couto, muito legal, é uma visão extraordinária de como reduzir perdas com setup para que você tenha mais tempo utilizando sua máquina. Bom, o que é um World Class, o que é um OE categoria mundial, né? Então, infelizmente, as empresas brasileiras giram aí na casa dos 30%, né? 30, 40, tem maior, tem menor, mas a média é essa. A média no mundo é 60%. Se você entender que nós vamos supor que seja verdade, a gente está em média de 30%, o mundo está em média de 60%, a gente tem condições de dobrar a produtividade das nossas empresas sem fazer muito esforço. Então, é um espaço gigante. Só que se você nem mede, você nem sabe quanto você é, nem sabe onde é o problema, nem sabe como você pode melhorar. As top no mundo, tudo bem, 85%, eu conheço empresas, por exemplo, a Masaki tem uma fábrica no Japão que tem um turno trabalhando, trabalha 3 turnos 100% automatizada, consegue 92% de OE, mas é 100% automatizada, quase não para, não depende de intervenção humana nenhuma. Mas a gente consegue chegar a 60% com máquinas tradicionais, as máquinas que a gente encontra por aí. E um OE de 85% é 90% de disponibilidade, 95% de performance e 99% de qualidade. Só para a gente ter uma referência do que seria indicadores importantes de produtividade. Esse gráfico eu gosto bastante, é um gráfico que foi uma pesquisa feita pela Isker no mundo. E eu não sei como que é na sua fábrica, mas no mundo, em média, se usa metade do tempo da máquina de usinagem usinando. O resto, a outra metade, o que ela está fazendo? Ela está ou preparando ferramenta, preparando máquina, manutenção. Vamos conseguir chegar a 50%? Quanto que você usa? Né? Essa é a primeira pergunta. Quanto você consegue utilizar? E vamos subir esse patamar. Vamos diminuir as paradas e colocar a sua empresa num outro patamar. E aí a gente quer cansar de ver isso, né? O Brasil cai 3 posições, 5 posições no ranking de competitividade. A gente não é eficiente, não adianta a gente ficar reclamando só de governo, carga tributária. Não estou falando que tem que concordar com tudo, mas
a gente não resolve o nosso problema interno primeiro. Então, eu acho que o primeiro passo é resolver as questões internas, ter uma fábrica produtiva, não precisa de investimento, né? É só uma questão de gestão. Aí sim, depois você pode reclamar do governo, pode reclamar da carga tributária, do que você quiser, né? Um fator muito interessante do OE é que ele te dá a causa raiz do problema. Então, se você está com um índice baixo de disponibilidade, você sabe que vai ser o seu setup que está lento, se você tem quebras recorrentes, manutenção, ou seja, ele te ajuda a identificar onde você tem que atuar. E o OE é o resultado de uma série de ações que envolve todo mundo, operador, supervisor, colaborador, diretor, todo mundo. E ele é o resultado da eficiência das máquinas, mas também é responsável por uma mudança de cultura. E quando a gente começa, todo mundo se envolve em atuar para conseguir índices de produtividade maiores, a gente consegue perceber como a empresa se destaca no mercado. Então, eu acho que é uma lição de casa obrigatória. Bom, e aí a gente está cansado de ver isso, né? O pessoal faz planejamento. Ah, eu tenho 10 máquinas trabalhando 10 horas por dia, 20 dias por mês, então eu tenho 2.000 horas de capacidade? Mas seu OE é 50%. Você nunca conseguiu fazer isso, porque a sua produtividade é metade, se for metade. Então o planejamento também continua falho, né? Então a questão de analisar a produtividade também é importante para planejar. Nem vou gastar muito tempo nisso, mas a gente precisa saber o quanto eficiente você é para você saber se você pode planejar ou não um prazo de entrega. Agora, se você nem sabe o quanto você é, se você nem mede, como que você pode fazer isso? E aí, eu pergunto para você, qual é o seu cenário? Você mede? Você não mede? Como que está a sua empresa? Eu acho que essa análise a gente tem que fazer internamente, uma autocrítica, né? E aí eu sempre escuto assim, mas como que eu vou fazer isso? Vai ser caro. A IoT industrial é caro. Bom, aí eu tenho uma novidade para contar para vocês. A gente disponibiliza o CNC Monitor, uma plataforma de monitoramento de máquinas CNC para N fabricantes, 100% de graça. Você consegue analisar a sua disponibilidade sem custo nenhum. E, além dos gráficos que eu vou comentar depois, você também tem acesso a um aplicativo que você consegue monitorar como que suas máquinas estão trabalhando nesse momento, em qualquer lugar, qualquer hora. Você consegue N fabricantes, alarme, produtividade, né, quanto você está usando das suas máquinas e o que ela está fazendo, qual programa, qual ferramenta está em uso, como é que estão os potenciômetros, tudo isso sem custo nenhum, sem pegadinha, à vontade. E nós já temos conexão com os principais fabricantes de comando. Então, e protocolos como MTConnect, OPC-UA. MTConnect você consegue conectar máquinas Mazak, Okuma, Makino, OPC-UA outros, além desses fabricantes ali. Brother, Siemens, Fanuc, Fagor, Haas, Fidia, Mitsubishi está chegando, Heidenreich foi muito pedido, ou seja, todos esses fabricantes a gente fornece conectividade sem custo. Então, se você tem N máquinas, dependendo do fabricante da sua máquina, mas que tem esse tipo de controlador, a gente consegue disponibilizar isso sem custo nenhum. Bom, além de conseguir conectividade, a gente também disponibiliza para você uma qualidade de informação muito importante. Então, além de você saber se a sua máquina está produzindo ou não, a gente consegue saber quanto tempo ficou rodando o programa, os valores do potenciômetro, ou seja, o que sua máquina está fazendo. Então, aqui só para demonstrar um pouquinho, esse vídeo ele mostra o aplicativo, uma máquina Mazak no showroom da Mazak, usando o protocolo MTConnect. A única coisa que eu quero mostrar para vocês é que o tempo de resposta, né, eu poderia estar em outro lugar. Eu estou filmando ali usando vai se mexer no potenciômetro, olha o tempo de resposta. Instantâneo. Então você tem no seu celular exatamente o que está acontecendo na sua máquina à distância e sem custo nenhum e o tempo de resposta muito baixo. Só para dar um exemplo, na última feira, né, na Expo MAF, nós estávamos em 9 stands. Então a gente estava na Mazak, na Benner, que está aqui com esse evento, na Makino, na Mitsui Motion, na Vitor Buono, em vários fabricantes demonstrando essa tecnologia em que você podia testar. Aqui na Benner também nós temos várias máquinas que você pode baixar o aplicativo no seu celular, ler um QR Code, testar na máquina, experimentar essa tecnologia e de graça, né? Eu costumo dizer que as pessoas nem acreditam que esse nível de tecnologia é de graça e a gente disponibiliza isso para os brasileiros sem custo nenhum, né? E a arquitetura é bem simples, né? Um aspecto que eu gosto de citar muito, né, é que você precisa só colocar um software na rede
conectar suas máquinas, a gente não vai fazer nenhum tipo de intervenção nas suas máquinas, ou seja, tudo aquilo que nós desenvolvemos foi utilizando o que os fabricantes do comando disponibilizou. Então, por exemplo, a Fanuc, nós compramos o kit de integração com a Fanuc. Então, a gente não mexe na sua máquina, não instala nada, nenhum tipo de equipamento. Basicamente, o que a gente faz é usar o software da Fanuc para comunicar com as máquinas que têm o controlador Fanuc, Siemens e assim por diante. Também disponibilizamos uma arquitetura para empresas que não podem utilizar os dados em nuvem, também uma arquitetura local, em que você possa ter isso integrado com a plataforma que você quiser. Os dados já são classificados para centros de usinagem, então mesmo fabricantes diferentes você vai ver no seu celular de forma transparente, independente da tecnologia do fabricante. Alguns exemplos aqui de integração com outros sensores, né? E só para terminar, falar um pouquinho sobre a integração com o Siemens MindSphere. Né? Então você tem todo o poder de comunicação e padronização dos dados do CNC Monitor, enviando esses dados para o Siemens MindSphere. Tem aí o link de um podcast e um webinar que nós fizemos junto, apresentando esse tipo de tecnologia. E o CNC Monitor se transformou hoje já na maior plataforma de monitoramento de máquinas CNC do mundo. Simples, sem barreira, descomplicado, acessível, ou seja, teste. Liga para a gente, entre em contato e nós estamos disponíveis. Então, as barreiras que você tinha de tecnologia, complexidade, custo e segurança, nós eliminamos. Entre em contato, estamos à disposição, converse com a gente está aqui no evento da Benner, então venha testar nas máquinas, está duvidando, né? Eu brinco, o pessoal sempre muito em dúvida de que como funciona ou não funciona, venha testar com a gente, experimente, liga para a gente faz, não tem custo de instalação, não tem custo de suporte, quantas máquinas você quiser, à disposição. Obrigado, pessoal.